Eis o que me disseram que eu precisava fazer. Primeiro, raspar a cabeça, vestir roupas pretas, usar uma túnica branca e comer apenas alimentos kosher. Você deve se tornar vegetariano. Deve se voltar para Jerusalém. Ou então, se voltar para a Índia quando orar. Deve orar apenas em hebraico e deixar crescer uma barba grande e bonita. E se fizer todas essas coisas externas, culturais, descobrirá o Deus do universo. Então comecei a pensar que era loucura alguém acreditar que pode impor sua cultura a Deus. E que Deus ficaria impressionado com a roupa que você veste, com a direção para a qual você se volta ao orar, com o que você come e com todas essas coisas. Parecia-me que, se existe um Deus que pode ser conhecido, ele deve poder ser reconhecido. Não importa para que direção eu me volte, não importa como estou vestido, porque ele é Deus. Crescendo, sempre entendemos que nós tínhamos a nossa Bíblia e que os gentios tinham a deles, o Novo Testamento, e que esses eram dois livros completamente separados, porque todas as pessoas que eu conhecia que criam em Jesus eram colegas da escola pública, todos italianos católicos. Eu imaginava que Jesus fosse italiano, então descobrir que ele era, na verdade, judeu foi um choque. E depois ouvir que o Novo Testamento havia sido escrito por judeus, eu não conseguia acreditar. Eu esperava que o Novo Testamento fosse exatamente como meus avós haviam me contado, que era um livro sobre como perseguir os judeus e do qual você deveria ficar longe. Mas é claro, quando dizem para você ficar longe de alguma coisa, a curiosidade fala mais alto, e você precisa descobrir por si mesmo. Quando abri o Novo Testamento, esperava encontrar um manual sobre como perseguir os judeus. Meus avós haviam me advertido que ele tinha sido escrito por pessoas que matavam judeus. Era isso que eu esperava encontrar. Mas quando o abri, li uma história escrita por judeus, sobre judeus. O Novo Testamento era um livro fascinante. Assim que o abri na biblioteca, olhei discretamente ao redor para ter certeza de que nenhum dos meus amigos tinha me visto. Peguei uma Bíblia cristã da estante, abri e a primeira frase dizia: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Depois, 3 pessoas foram mencionadas, e todas eram judias. Fiquei completamente chocado, e à medida que continuei lendo, eu estava lendo a história de um homem judeu, nascido em uma aldeia judaica, em um país judeu, que um dia entrou em uma sinagoga e declarou que era o Messias. Quanto mais eu lia as palavras de Jesus, mais ele me atraía. Era tão belo quanto qualquer outra coisa que eu já havia lido em qualquer parte da Bíblia. Quando passei a crer que Yeshua, Jesus, era o Messias, ficou claro para mim que essa era a coisa mais judaica que eu poderia fazer. Isso não era uma traição ao nosso povo. Este era aquele que havia sido prometido em nossa Bíblia, no capítulo 53 de Isaías. É impressionante. Se você lesse esse capítulo sem ter uma Bíblia ao lado, provavelmente diria: isso é da Bíblia cristã, está falando de Jesus. Então você percebe que está bem no meio da nossa Bíblia, da Bíblia judaica. Quando passei a crer em Cristo, não tive coragem de contar ao meu pai, porque aquela era a época dos anos 70, quando havia muitos gurus e seitas. Ele estava muito preocupado com a possibilidade de eu me envolver com alguma seita estranha e ir embora. Então esperei durante meses. Quando finalmente contei a ele, ele ficou muito cético. Então, por iniciativa própria, começou a ler sobre Jesus também. Depois de cerca de 1 ano e meio, mencionei que o autor de um dos livros que ele havia lido faria uma palestra na cidade de Nova York. Ele concordou em ir ouvi-lo. E um dos momentos mais marcantes da minha vida aconteceu quando o palestrante disse: todos os judeus que creem em Jesus poderiam levantar a mão? Eu levantei a minha. Meu pai também levantou a mão. Olhei para ele e perguntei: pai, ele não disse para todos os judeus levantarem a mão. Ele pediu que todos os judeus que creem em Jesus levantassem a mão. Meu pai olhou para mim e respondeu: sim, eu ouvi o que ele disse. A decisão de crer em Jesus como o Messias não foi um momento passageiro, nem uma moda temporária.
E eu pude ver mudanças em mim mesmo que sei que não vieram de dentro de mim. Passei a ter um profundo amor pelo nosso povo judeu, algo muito poderoso.